Então, assim, para algumas pessoas é reformismo apresentar a Revolução Brasileira como enfrentamento à fome, ao desemprego, à miséria, ao caos urbano, à violência estatal, à violência das facções. Eu já acho que não. Veja, não é que seja um problema técnico. Veja, os problemas da educação brasileira não são problemas técnicos, são problemas de poder político. A educação brasileira é uma tragédia, como diria Darcy Ribeiro, porque o bloco no poder é feito por um conjunto de classes que garantem que a educação privada seja eternamente subfinanciada, desfinanciada e que a escola brasileira viva numa crise permanente. Então não é questão técnica, não é só uma questão de saber a melhor política educacional, de debater o melhor caminho para o financiamento da educação básica, da educação infantil, do ensino superior. Não é questão técnica, é uma questão política, de força política, de correlação de forças entre as classes. Mas para mim, eu apresento o socialismo no Brasil como um movimento histórico de ruptura com o capitalismo e ruptura em duas dimensões, que é uma ruptura do ponto de vista das categorias mais abstratas do capital também, mas fundamentalmente do que é o capitalismo historicamente construído no Brasil. Porque alguém vai dizer assim, ah, Jones, mas o capitalismo dá para acabar com o analfabetismo, não precisa de revolução para isso. É mesmo? No Brasil, mais de 150 anos de capitalismo, por que não acabou com o analfabetismo ainda? Não, mas na França acabou, mas a gente não tá na França, né? Tem uma divisão internacional do trabalho, né? O Brasil é um país de capitalismo dependente, né? Com uma posição específica na economia imperialista global, né? Com uma configuração de classes específica, né? Na França, que é capitalista, deu para acabar com o analfabetismo e, por exemplo, ter um planejamento urbano minimamente decente em algumas cidades, né? Não é o caso do Brasil. O Brasil que eu conheço tem analfabetismo, escola precária desde o seu nascimento até hoje, favela por todo canto, em um verdadeiro apartheid urbano. Eu não conheço, na história do capitalismo brasileiro, nenhum momento em que a classe dominante se colocou para resolver esses problemas. Pelo contrário, eu conheço momentos na história brasileira em que setores da classe trabalhadora, amalgamados em propostas reformistas e propostas revolucionárias, se proporam a fazer uma reforma democratizante no capitalismo, né? Ou melhor dizendo, uma revolução democratizante, e que a tarefa era transformar o país sem necessariamente superar o capitalismo, mas democratizando a propriedade da terra, fazendo a reforma urbana, fazendo a reforma educacional, fazendo a reforma bancária para reduzir desigualdade, para melhorar o emprego, para construir direitos sociais, para acabar com o problema da favelização, para fazer a reforma agrária, para enfrentar a fome, para acabar com o analfabetismo, foi o momento das reformas de base, né? E toda a classe dominante brasileira foi contra, né? Teve um golpe, durou 21 anos a ditadura. Então, para mim, não existe possibilidade da classe dominante brasileira, do setor agrário exportador, dos bancos, dos monopólios de mídia, da indústria, do grande varejo, das construtoras, do capital estrangeiro e por aí vai, da burguesia da fé, né? Das igrejas, empresas neopentecostais, não existe possibilidade desse setor da classe dominante permitir que o Brasil avance em parceria com eles em coisas básicas como universalizar água potável, erradicar o analfabetismo e, por exemplo, avançar numa autonomia produtiva e tecnológica. Isso é tarefa da Revolução Brasileira. E aí, só a partir daí é que a gente consegue criar as condições da conquista do poder e da resolução histórica desses problemas para criar um coeso bloco histórico, né? Uma unidade operário-camponesa para a gente ter condições